Você já se perguntou qual é a melhor forma de aprender? Qual é a melhor forma de retermos uma informação no cérebro para que ela não fique se apagando, para que ela não fique se deletando no seu cérebro? Qual é a melhor forma de aprender? Qual é a melhor forma de reter essas informações no seu cérebro? Bom, William Glasser estudou sobre isso lá nos anos 1900. Ele viveu entre 1923 e 2013. Então, ele elaborou um estudo para poder falar sobre quais são as melhores formas de você estudar, de você pesquisar, de você aprender. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui e vamos ponderar ponto a ponto da famosa pirâmide de Glasser, que é a escala que ele fez, o gráfico que ele fez para a forma de aprender, as diferentes formas, né, de aprender e sua devida porcentagem de eficácia no método de aprendizagem, beleza? Então, vamos lá, galera. Antes de tudo, de ver essa análise, já deixa o like aí, deixa o like, comenta se você quer que eu fale de algum assunto e compartilhe para que seus amigos também possam ver sobre isso, beleza? Então é isso, galera. Vamos falar sobre como aprendemos. Bom, aí vai estar escrito que ler é 10%. Né, quando nós lemos. E realmente, ler você aprende lendo, mas é a parte que menos faz você reter a informação quando você lê. Né? Isso que ele quer dizer com essa pirâmide. Mas a pirâmide ela tem uma inversão entre o ler e o ouvir. Por quê? Algumas projeções da pirâmide dele são com o ouvir mais acima do ler, ou seja, com um poder inferior ao ler. Para mim, particularmente, seria o contrário. Né? Eu aprendo mais lendo do que ouvindo. Né? Só ouvindo é o que menos me faz aprender, o que eu menos consigo gravar é quando eu só escuto alguém falando, porque minha mente realmente viaja, cara. Então, bom, eu colocaria aí ouvir 10% e algumas pirâmides dele pela internet. Ele coloca o ouvir antes. Então, eu colocaria o ouvir antes de 10%, depois o ler. Porque o ouvir, né, é algo muito abstrato. Ler, você não está visualizando exatamente aquilo, mas você está você está calcificando na sua memória ali, você está projetando na sua mente o que você está descrevendo, né? Você depende de você. Então, às vezes você escutando, ouvindo, né, você não consegue acompanhar o ritmo de quem está explicando. Já lendo, você vai no seu ritmo. Então, por isso que eu acho, para mim, funciona muito melhor ler do que ouvir, beleza? Então, para mim, ouvir 10% e ler 20%. O ver 30% quando vemos. Por quê? Porque você consegue compreender ali, você consegue causar um mimetismo. O que é isso? Você consegue gravar, você consegue copiar aquilo porque você teve um contato visual com o ato. Então você consegue ali sintetizar aquilo no seu próprio, né, na sua própria forma ali. Você consegue imitar aquilo e consegue reproduzir aquilo que você viu, né, na prática ali. Então, quando vemos algo, isso se torna mais presencial, mais vívido em nossas mentes. Então ele vai dizer que 30% é o que nós vemos. Aqui ele vai fazer a junção de ver e ouvir, tá? Então 50% é o que fazemos quando vemos e ouvimos. Ou seja, quando nós aprendemos algo, é só 50% se você juntar ver e ouvir. Porque realmente você vai estar adequando ali a parte visual, a parte em que você está conseguindo visualizar o que está sendo feito, mais uma explicação junto. Então você tem o que você está vendo, mais uma explicação. Um vídeo no YouTube como esse por aqui, é basicamente ver e ouvir, que é os 50%, quando vemos e ouvimos. Né? Um vídeo tutorial no YouTube, o cara está falando, está explicando e também está fazendo ali, né? Então, assim, seria 50% da chance de você entender aquilo ali, 50% de chance do seu cérebro aprender aquilo. E
E agora, o próximo nível, que é conversar, que vai aumentando, né? Cada vez que ele desce na pirâmide, mais fácil é de se aprender de acordo com o nível. Bom, 70% quando discutimos com os outros. Vale lembrar que quando nós discutimos uma ideia com alguém, nós praticamente, em média, já sabemos exatamente do que nós vamos falar. Nós sabemos exatamente do assunto. Nós entendemos pelo menos um pouco do assunto. Então nós vamos conversar com a pessoa, nós pelo menos temos que ter o básico do conhecimento, né? Sobre o que nós estamos falando. Então, praticamente, se você discute com alguém, você já entende mais ou menos sobre aquele assunto. Ah, Matheus, mas eu não entendo muito, né? Eu posso discutir com alguém sabendo pouco sobre o assunto. Sim, mas é impossível você discutir um assunto com uma pessoa não sabendo nada, né? Não tendo nem ideia do que aquilo seja. Então, para você discutir com alguém, que quando você debate com alguém algum assunto, 70% de chance de você aprender, porque você se torna também mais receptivo às informações da pessoa. Então, 70% porque você já pelo menos conhece uma parte, o básico daquele conhecimento ali, e quando você discute, você está aberto para outras. Isso se você estiver aberto também, né, para outras informações, né, para outros argumentos. Então, basta você ter a mente aberta e tentar aprender com outra pessoa. Num debate, numa discussão, nós aprendemos pelo menos 20% a mais do que quando vemos e ouvimos. O próximo nível é o fazendo, a famosa prática. Você fazendo isso, cara, você tem aí 80% de chance de aprender algo, né, que praticamente é, né, chegando próximo aos 100 já, que é quando você faz, que é que você consegue praticar aquilo e você percebe como é passo a passo, de uma forma mais mecânica, até se tornar algo completamente natural. Então, você, quando pratica, quando faz algo, isso se torna mais fácil para se memorizar, porque você tem ali, é você que está fazendo. Então, você precisa, para fazer, você precisa saber. E se você ainda sabe pouco, você vai aprendendo cada vez mais. É aquilo, fazer é uma prática. E a prática leva, eu não vou dizer que leva à perfeição, né? Porque eu acho que é impossível alguém fazer algo perfeito. Mas leva a quase perfeição, leva à excelência, vamos dizer. Então, o fazer é a prática. Quanto mais você pratica, mais bem você faz aquilo, né? De forma mais qualitativo você faz aquilo. Claro que há um limite, né? Ninguém chega no nível perfeito, acredito eu, na minha concepção. Então, fazer, você aprende 80%. O último aqui, né, galera, para finalizar, é ensinar. Né? Ele vai colocar aqui como 95% de chance de você aprender por essa categoria. Ensinar. Bom, eu tenho aqui uma máxima que eu digo que você só aprendeu algo de verdade quando você consegue. As pessoas dizem, você só aprendeu algo de verdade quando você consegue explicar isso para alguém. Eu já vou além, eu já não acho isso. Para mim, você só aprendeu mesmo algo quando você consegue explicar para alguém de forma fácil. Então, eu consigo explicar para alguém, então eu aprendi. Parabéns, pode ser. Mas você só entendeu mesmo 100% se você conseguir pegar uma explicação difícil e traduzir ela uma explicação fácil para uma pessoa que não está habituada. Então, se você conseguir facilitar uma informação, né, se você conseguir traduzir uma informação para a linguagem popular, você sim, aí você tem 100% de gabarito para poder ter falado que você realmente sabe tudo. Então, quando acontece isso, é porque você ensina de uma forma fácil, de forma mais tranquila, assim, né, para pessoas que não estão ali com o seu nível de conhecimento, né? Então, essa é a parte 95%, porque você já tem um nível ali que você consegue ensinar, ou seja, você sabe, isso contando com o contexto de que você está ensinando certo também, né? Mas, então quando você ensina, você grava. Cara, eu como professor percebo isso. Quando eu estudo algo, eu não gravo tanto quando eu ensino. Quando eu vou dar a primeira aula de um assunto, eu tenho um conhecimento que eu já tinha estudado, e depois eu faço uma revisão, a véspera, mas
nem se compara com a segunda vez que eu vou dar a mesma aula, com a terceira vez, e cada vez que eu der aquela aula eu vou gravando mais, a ponto de eu não precisar revisar antes de uma aula. Por quê? Porque eu já sei exatamente o que eu vou falar, porque já está memorizado, porque foi uma coisa, ó, tanto o tanto a repetição do fazer como o ensinar. Quando você ensina, você solidifica mais informação do que apenas fazer, né? Você está dando passo a passo para alguém, então você está também se dando passo a passo. Então você ensina alguém e você sempre aprende com isso. Beleza, galera? Então foi essa aí a pirâmide de Glasser aí para vocês. Então, deixei aí na imagem, né, para vocês verem aí. Se quiserem salvar, só dá um print na tela, beleza? Falei um pouco sobre elas aí, então a melhor forma de aprender é quando nós ensinamos. Lembrando que para ensinar você precisa entender exatamente o que foi discutido ali, né? Então é isso, galera. Peço que, por favor, dê o like aí. Comente se você acha que teve alguma coisa que eu não falei aqui, se você tem alguma opinião diferente. E também se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Para não perder nenhum vídeo. Isso aí, galera. Muito obrigado. Fui!